Pi é ao quadrado, círculo, losango, trapézio, área. Quer aprender a calcular e acertar sempre? Vamos com a gente. Eu sou o Lucas, ela é a Brunella e a gente vai te ensinar. Área é o espaço interno de uma figura. É a superfície plana de uma forma geométrica. Imagine esse quadro. Esse quadro ele é uma forma geométrica plana. Ele não tem profundidade. Imagine agora que eu tenho que pintar todo esse quadro. O que eu vou ter que fazer? Preencher toda essa área do quadro com tinta. Eu estou preenchendo a área. Okay? É o espaço interno de uma figura. A gente vai aprender várias formas geométricas planas e como se calcula a área de cada uma delas. Vamos começar. Vamos lá, na nossa primeira figura é um retângulo. Mas antes de calcular a área, vamos identificar o que é um retângulo. Retângulo é essa figura azul aqui, que todos vocês conhecem. É uma figura geométrica plana de 4 lados, onde todos os ângulos entre os lados são de 90 graus. São ângulos retos. Outra coisa interessante de um retângulo é que o lado de baixo é igual ao lado de cima, do mesmo tamanho e paralelo. E o lado da esquerda é do mesmo tamanho do lado da direita e também é paralelo. Beleza? Agora vamos calcular a área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Lembra que eu falei que a área é o preenchimento, é a parte interna total dessa figura? Vamos fazer o seguinte, a gente vai calcular a área em quadradinhos. Como que eu vou fazer isso? Eu peguei esse meu retângulo e dividi em quadrados. Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nesse caso, a área do retângulo é 12 quadrados. 12 quadradinhos. Professor, mas eu não uso a área em quadradinhos, ninguém usa assim. Eu sei, mas é só para você entender. Como eu cheguei nesse 12? Eu dividi em quadradinhos e contei. Só que ao invés de contar, a gente pode fazer da seguinte forma. Eu tenho 3 quadradinhos aqui e tenho 4 aqui. Então eu vou ter o quê? 3 linhas de 4 quadradinhos cada. Como que eu posso calcular? Eu posso fazer assim. A área do retângulo é 3 linhas de 4 quadradinhos cada, que vai dar 12. Então vamos formalizar agora. Eu vou colocar os números aqui para dar exemplo. Vamos lá, ao invés de quadradinho, vamos imaginar que no lado A gente tenha 4 centímetros. E no lado B a gente tem 3 também centímetros. Ok? Como que eu calculo a área deste retângulo? Vamos lá. A área deste retângulo vai ser 4 vezes 3, igual a 12 centímetros quadrados. Professor, eu não entendi por que quadrados. Porque quantas dimensões a gente está utilizando? Uma vezes a outra. Quantas vezes a gente multiplicou os centímetros? Uma vez aqui no 4, vezes a outra vez aqui no 3. Foram 2 vezes, não foram? Centímetros quadrados. Ok? Professor, tudo bem, mas qual é a fórmula geral de cálculo de área de um retângulo? A fórmula geral, nós já vimos aqui, fazendo o exemplo, vai ser um lado vezes o outro. Nesse caso, A vezes B. Está aqui. A área de um retângulo, um lado vezes o outro. Fácil, né? Vamos para o próximo. Depois da área do retângulo, vamos ver como se calcula a área de um quadrado. Mas primeiro, presta atenção aqui. O quadrado também é uma figura plana de 4 lados, igual ao retângulo. Também é uma figura plana com os 4 ângulos igual a 90 graus, igual ao retângulo. Qual a diferença do quadrado para o retângulo? No quadrado, os 4 lados têm o mesmo tamanho. Tanto esse, quanto esse,
quanto esse, quanto esse. No retângulo, lembra que era diferente? Esse era de um, esse era de outro tamanho. Essa é a diferença. Como que eu calculo a área de um quadrado? Vamos usar o mesmo método. Eu separei em quadradinhos e aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter 9 quadradinhos aí dentro. Ou então, como a gente viu lá no retângulo, esta área aqui do quadrado vai ser 3 linhas de 3 quadradinhos cada. 3 linhas de 3 quadradinhos cada. Vai dar 9. Professor, me dá um exemplo com números. Vamos lá. Vamos dizer que este lado aqui vale L. L de lado. E ele vale 3. De novo, 3 centímetros. E imagine que este lado aqui também vale L e também vale 3 centímetros. Professor, L e L deve, os lados são iguais. Então, eles são representados pela mesma letra, letra L. E como que a gente calcula a área? A área de um quadrado é igual a um lado vezes o outro. A área de um quadrado é igual a 3 vezes 3 no nosso exemplo. Isso daqui vai dar 9 centímetros quadrados. Centímetros quadrados, porque eu estou usando 1 centímetro vezes outra unidade em centímetro. Fica ao quadrado. E qual que é a fórmula geral para a área do quadrado? A área do quadrado é igual a um lado vezes o outro. Só que como eles são iguais, L ao quadrado. É fácil, né? Vamos continuar vendo mais. Agora vamos para o triângulo. Lembra do retângulo, como a gente fazia? Ó, a gente pegava um lado e multiplicava pelo outro, certo? E essa era a área desse retângulo. Agora imagine que você divida ele ao meio, usando essa diagonal aqui. O que você vai obter? 2 triângulos iguais, cada um sendo a metade desse retângulo. Por isso, cada um desses triângulos tem a metade da área desse retângulo. Beleza? Então, vamos lá. A área desse triângulo aqui é igual à área do retângulo, que é A vezes B, dividido por 2, porque é a metade, né? Mas vai ser sempre assim? Nem sempre. Por quê? Nem todos os triângulos são retângulos. Esse caso específico era um triângulo retângulo. Por quê? Ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Mas nem todos os triângulos têm ângulos de 90 graus. Vamos ver aqui o exemplo desse acutângulo. Vamos lá? Ó, 3 ângulos, 3 lados. Nenhum desses ângulos é retângulo. Como que a gente faz? É um lado vezes o outro e divide por 2? Não, porque aí ele não está sendo a metade de um retângulo, né? Vamos lá. Observe este triângulo. Ele é um triângulo acutâneo, mas a definição disso não vem ao caso agora. Só lembre que ele não é um triângulo retângulo. Nós vamos fazer como? Escolher um dos lados, que nós vamos chamar de base, e a partir dele nós vamos traçar uma reta que ela vem do vértice oposto a esse lado até esse lado, formando os 90 graus que a gente teria aqui, ó, no retângulo, no triângulo retângulo. Ó, formando os 90 graus. Legal? E aí, esse lado aqui é a nossa altura do triângulo, certo? E aí, é ela que nós vamos usar na fórmula de área de triângulo. Vamos lá?
triângulo, ela vai ser, na verdade, a base vezes a altura sobre 2. Aqui, no triângulo retângulo, cadê a nossa base? Ela é, por exemplo, essa aqui, né? E a nossa altura seria qual? Esse aqui. Por isso porque tem os 90 graus, a gente daria para fazer multiplicando os dois lados. Mas nesse aqui não tem. A gente tem que formar uma linha com os 90 graus, que é a que a gente chama de altura, certo? Mas como eu vou saber onde está essa altura? Nós vamos pegar o quê? Como eu disse, escolher a base. Aqui nós temos uma base e aqui a altura em relação a ela. Se eu escolhesse esse aqui, por exemplo, como a base, onde estaria a altura? Estaria aqui. O importante é formar os 90 graus. E se fosse essa aqui, onde estaria a altura? Estaria aqui. O importante é formar os 90 graus. Agora vamos observar esse triângulo aqui, ele é um pouquinho diferente. Em relação a este lado aqui, onde estaria a altura? Eu vou fazer assim. Formando 90 graus. Não, né? Ele tem que vir de um vértice oposto. Qual que é o vértice oposto? É esse aqui, não é? O vértice oposto a esse aqui é esse aqui. Mas e aí? Para fazer os 90 graus, como é que eu faço? É aqui? Aqui não tem como ter 90 graus. Os 90 graus desse aqui vão estar onde? Do lado de fora do triângulo. Olha. Aqui. Aqui sim forma 90 graus. Viu? Então, nem sempre a altura vai estar lá dentro. Quando nós tivermos esse caso aqui, ó, que é quando são os triângulos obtusângulos, também não vem ao caso a definição, nós vamos ter uma dessas alturas do lado de fora. Mas aqui também, ó, se fosse em relação a essa base, tudo bem, né? Essa aqui é fácil, ó, por exemplo, né? Estaria tudo certo, mas em relação a essa, tá do lado de fora. Brunel, importante falar com eles o seguinte, tomem cuidado aqui. A base vai ser só esse pedacinho que faz parte do triângulo. A altura está do lado de fora, mas a base é só esse pedacinho. Não é até onde está a altura. Beleza? Isso aí. E qual que é a fórmula geral então? Base vezes altura dividido por 2. Fácil, né? Bom, pessoal, esse vídeo ficou muito grande, então o restante da matéria estará na parte 2. Não perca! Hoje a gente viu como calcular a área de um retângulo, de um quadrado e de um triângulo. Paralelogramo, losango, trapézio, áreas irregulares, a gente vai ver na parte 2. Então se inscreve aí para não perder essas aulas, não perder as listas de exercícios que a gente tem deixado para vocês, beleza? Nós somos a Tudax, até a próxima!